Senhor, amada igreja. Como é de conhecimento dos irmãos, dada a situação, iremos continuar com os cultos em forma de vídeo, pelo menos da EBD. Hoje, iremos estudar a lição de número 11. Meu nome é o Emerson e serei o professor dessa lição. A lição tem por título: Deus apresenta salvação ao cristão. O texto áureo se encontra no livro de Esther, capítulo 8, versículo 16, que diz assim: E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Verdade aplicada. O Senhor Deus está atento ao seu povo nesta terra para cuidar e guardar. Objetivos da lição: conscientizar de que Deus atua a favor de seu povo. Ensinar que existem pessoas que são exemplos para nós. Explicar que Deus tem o melhor para os seus servos. Texto de referência que se encontra no livro de Esther, capítulo 8 também, a partir do versículo 1. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Então disse o rei Assuero à rainha Esther, e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos nos judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei, e se sela com o anel do rei, não é para revogar. A introdução diz o seguinte: veremos nessa lição que Deus continua agindo em favor do seu povo. Aprenderemos que vale a pena fazer o que é correto, pois quando estamos ao lado do Senhor, Ele envia socorro no momento oportuno. Tópico 1. A bondade de Deus é eminente. Os verdadeiros servos do Senhor procuram andar neste mundo com todo amor e sem maldade em seu coração. Quem vive com Deus desfruta da paz que somente se encontra nele, pois acredita-se que a bondade divina sempre estará lhe auxiliando. Irmãos, é importante nós já enfatizarmos aqui essa parte, porque nós entendemos que o mundo não nos traz a verdadeira paz. As pessoas deste mundo não nos trazem a verdadeira paz. As coisas deste mundo não nos trazem a verdadeira paz. A verdadeira paz só podemos desfrutar dela quando estamos conectados com Deus. Só quando nós estamos ligados a Ele. 1.1. Deus jamais se esquece. Mardoqueu poderia pensar que Deus havia se esquecido dele. Ele salvou a vida do rei por intermédio da rainha Esther, informando sobre uma conspiração. Irmãos, como nós já sabemos, dadas as lições passadas, Mardoqueu, ele havia salvo o rei. Ele havia avisado sobre uma conspiração. Só que como nós também sabemos, de imediato, nada lhe foi recompensado. Ele não foi honrado e nada aconteceu. Todavia, o ato de bondade dele, foi registrado. E nós já podemos entender que isso era plano de Deus para a salvação do seu povo. E quem sabe, da mesma forma, pode estar acontecendo com você. As coisas podem estar sendo difíceis e tudo que você faz pode não estar dando nenhuma solução. Mas tenha em mente que isso é plano de Deus. Porque Deus não se esquece de um filho seu. Deus não se esquece de você. Amém? 1.2. Um Deus todo-poderoso. Ao assistirmos o rei Assuero honrando Mardoqueu, somos motivados a ter a convicção de que o Senhor semelhantemente cuida de nós. Mardoqueu demonstra confiança de que seria com ele, independente das circunstâncias. Ele nos ensina que acreditar em Deus é ter confiança no seu afeto, é saber que o seu desejo é o melhor para nós. Eu gostaria de abrir a Bíblia em 3 passagens. A primeira é Salmo 139, que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Também Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E também em Lucas 1, 37, que diz: Porque para Deus nada é impossível. Irmãos, essas 3 passagens que nós lemos vão falar sobre 3 características peculiares de Deus. Quais são? A onipresença, a onisciência e a onipotência. Irmãos, se nós sabemos que Deus sabe tudo, que Deus pode tudo e que Deus está em todo lugar, nós não devemos temer as situações.
Nós devemos ser como os montes de Sião, que não se abalam. Nós devemos confiar em Deus. Porque se Deus é capaz de fazer qualquer coisa, Ele pode muito bem nos trazer o escape. Ele pode muito bem, até se possível, mudar toda a situação. Amém? Confie no Senhor. 1.3. A lealdade ao Senhor traz recompensas positivas. A admirável história da rainha Esther narra um intenso aprendizado em seu capítulo 8, quando o rei Assuero dá o seu anel real, que tinha tomado de Amã a Mardoqueu. A elevação de Mardoqueu, cuja vida é marcada por injustiças e perseguições, se deu por conta da sua fidelidade ao Senhor. Tenha certeza de que você poderá passar por momentos de injustiças e perseguições, mas permaneça leal ao Senhor, como Mardoqueu, e tenha certeza de que acontecerá uma grande virada em sua vida para a glória do Eterno. Irmãos, como o próprio Jesus falou para nós passaremos aflições no mundo. Só que nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E também temos que ter em mente que todas essas aflições, todas essas provas, todas essas lutas que nós passamos, fazem parte do que Jesus nos falou para carregar a nossa cruz. Então, você quer saber o que é melhor? É porque mesmo nós passando lutas, passando aflições, passando por tudo isso, Deus não se esquece de nós. E quando nós somos leais a Ele, nós ainda desfrutamos de sua maravilhosa glória. Amém? Tópico 2. Viver com Deus traz crescimento. O Senhor se alegra quando festejamos o seu nome. Essa celebração nos é demonstrada na vida de Mardoqueu, que vivia para exaltar o nome do Senhor. Estar próximo de Deus, como fez Mardoqueu, nos torna abençoados. Deus está procurando seus filhos fiéis na terra para abençoá-los, exatamente como fez com Mardoqueu. 2.1. Vivendo o melhor de Deus. O anel que Amã tanto cobiçou, agora estava no dedo daquele que ele intentou matar. Essa história mostra que Deus abençoa aquele que se coloca em sua presença. Irmãos, Amã desejou bastante o anel real. Só que, como sabemos, esse anel no fim foi parar na mão de Mardoqueu. Sabe o que entendemos nessa história? É que quando nós estamos na presença de Deus, estamos ligados com Deus, nós vivemos o melhor dessa terra. E sabe o que mais ainda? Se você for verdadeiramente fiel ao Senhor, se for preciso, Ele tira do ímpio para dar para você. Amém? 2.2. Desfrutando das bênçãos do Senhor. Quando tudo parece perdido aos nossos olhos e nossos inimigos se levantam, perguntando onde está teu Deus? Então é aí que Deus se eleva para te exaltar diante de teus oponentes. Pois quando pensamos que caímos no esquecimento de todos, inclusive de Deus, como parecia que o Senhor tinha se esquecido de Mardoqueu, a Bíblia relata: então Mardoqueu saiu da presença do rei, com vestido real, azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exaltou e se alegrou. Irmãos, às vezes nós pensamos que Deus nos esqueceu. Deus se esqueceu de nós. Porque as coisas vão acontecendo, e parece que no fim tudo vai dar errado, parece que tudo está perdido. Só que, irmãos, nós temos que ter fé, porque no tempo de Deus, como diz lá em Eclesiastes 3, que tudo há um tempo debaixo do céu, no tempo de Deus nós seremos abençoados. E como Amã, as pessoas que nos humilharam terão que nos exaltar. Imagina como é que foi para Mardoqueu, ou então para as pessoas que viram ele. E um dia ele estava vestindo pano de saco, que era a veste que indicava tristeza profunda. Mas em outro dia ele estava usando o vestido real, a capa real e ainda com o anel do rei. Desta forma irá acontecer contigo. Não se preocupe se você já foi humilhado, se as coisas parecem não estar indo bem. No tempo de Deus, você será exaltado. Amém? 2.3. Com Deus, a vitória é certa. A estratégia arquitetada por Mardoqueu e por Esther ao selarem as cartas com o anel do rei era bem simples. O povo judeu tinha permissão para lutar e para defender as suas propriedades. E poderiam matar quem os quisesse fazer mal. A confiança na vitória era tão grande que, em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo.
banquetes e dias de folguedo. Irmãos, isso nos leva a pensar. Tá, os judeus haviam a permissão de que eles poderiam se defender. Mas isso não significava necessariamente que eles iriam vencer. Só que você se lembra de Davi? Aquele garoto jovem e pequeno que com a presença do Senhor venceu o enorme gigante Golias? Então, o povo judeu sabia que eles tinham o Senhor. E se alguém tem o Senhor, a vitória é certa. Então, dessa mesma forma, nós temos que ter a presença do Senhor, porque assim nós seremos vitoriosos. Tópico 3. Os planos de Deus são perfeitos. A réplica do rei Assuero nos remete ao grande plano que Jesus realizou por cada um de nós. O rei declara: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos nos judeus. Assuero está falando com veemência que aquele que assolava Mardoqueu e o seu povo já havia sido exterminado. 3.1. A justiça de Deus predomina neste mundo de maldades. A maldade do homem, depois da queda, sempre esteve presente no mundo. Não era diferente com Amã, pois, com o ódio mortífero do povo judeu, consegue persuadir o rei a assinar um decreto para matar todos os judeus existentes nas províncias da Pérsia. Existem momentos em que a maldade parece que vai vencer, mas por sobre ela está a bondade e a justiça do Senhor, porque Deus era amor e a maior prova disso foi Cristo morrer na cruz. Amã, irmãos, era um homem influente naquela região. E por causa do ódio pelos judeus, ele persuadiu o rei Assuero a fazer um decreto que nós conhecemos, que é matar todos os judeus. E dessa mesma forma, pode acontecer conosco. Talvez uma pessoa grande na sociedade, uma pessoa influente na região, na atualidade, pode se levantar contra o povo de Deus. Mas temos que ter em mente o seguinte: não importa o quão grande essa pessoa seja, ela nunca vai ser maior que o nosso Deus. Então nós não precisamos temer as adversidades, não precisamos temer aqueles que se levantam contra nós, porque o Deus que nós servimos sempre será maior. A bondade e a justiça dele sempre irão nos fortalecer. 3.2. Aprendendo com Ester e Mardoqueu. A história de Mardoqueu e Ester nos ensina a sermos cristãos em meio à desumanidade estabelecida no mundo. Ester chorava por seu povo. Mardoqueu estava disposto a servir a Deus onde quer que estivesse. Diante disto, o Senhor trabalhou na vida dos dois para realizar grandes coisas em favor do seu povo. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo que, como o nosso pastor já nos diz, o mundo já está sobre o maligno. E através dessa história de Ester e Mardoqueu, nós entendemos que Deus levanta aqueles que estão realmente dispostos a servir, estão realmente dispostos a fazer a obra. Então, irmãos, essa vontade, essa disposição, essa chama tem que arder no nosso coração, de querer, de estar disposto a fazer a obra de Deus, a se levantar, a ajudar cada um. 3.3. O céu é o único lugar em que não haverá pessoas perversas. Em algum momento de sua vida, você possivelmente já fez essa pergunta: por que há tanta maldade entre os homens? Desde a queda, o homem vem passando por guerras, injustiças, doenças, fome, perseguições e morte. Nunca existiu tanta consternação como nos dias atuais. Contudo, chegará um dia em que não haverá mais maldade, não haverá doenças, não haverá guerras ou assassinatos, porque no céu o pecado não adentra. Irmãos, realmente, às vezes vem às nossas mentes que as provações dessa vida estão sendo duras demais, que o mundo só fica pior. Porém, como nós vimos há um pouco atrás, Deus é grande e está sempre conosco. E às vezes só faz parte do plano de Deus. Mas tenha em mente que o que nós fazemos aqui não é por acaso. E que nós vamos viver a eternidade com o Senhor. E lá não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá tristeza. E nós ficaremos satisfeitos com a presença do Senhor. Amém? Vamos para a conclusão agora, que diz assim: constatamos nessa lição que Deus honra aquele que persevera e é provado nas batalhas do dia a dia, como foi o caso de Mardoqueu.
Aprendemos que não devemos desistir, pois Deus está sempre conosco, fortalecendo-nos e nos preparando para receber a vitória na hora certa. Irmãos, para finalizar, lembre-se que Deus é grande, que a sua justiça e a sua bondade durarão para sempre. E também que Deus é fiel e vai sempre honrar o justo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, relembrar que continue se cuidando e até a próxima EBD. Paz do Senhor.